sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar das classificações da tia Romilda, né? Tia Romilda, aquela professora jurássica que ensinou para você a separação silábica lá na quarta série. Ela me cedeu as imagens aqui, eu vou fazer imagens aqui da tia Romilda explicando algumas coisas de morfologia. Vamos pegar o tablet aqui. Olha que bonitinho. Sabe o que é isso aqui, Chuchu? Ó, um tablet dentro da imagem dentro da imagem. Significa que isso é metalinguístico. Lembra lá? Então vamos lá, fofuras. Bom, morfologia parte 1. É isso aí. Morfologia mesmo, tá? Não que formação de palavras não fosse morfologia. Era, tudo bem, não tem problema. Mas agora que nós vamos falar das classes das palavras, fofuras. Classes das palavras, é isso aí, classes morfológicas. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, tudo aquilo que você nunca estudou na sua vida, né? Tudo novidade para você, né? Você nunca fez uma análise morfológica, mas não tem problema, você está louco para fazer ou louca para fazer uma análise morfológicazinha, descobrir se o substantivo é aumentativo, diminutivo. Vamos descobrir tudo isso, mas antes vamos passar por uma coisa um pouco mais pegada, um pouco mais sólida, um pouco mais arrojada. Então vamos lá, Chuchu. Só para você entender a morfologia. Sai da cena para entrar para a história. Olha lá, que bonitinho. Veja aí, fofura. O que você tem aí, ó? Maravilha. Eu não perguntei pro Caveira se eu posso riscar. Não posso riscar. Maravilha, olha lá. Então assim, Chuchu, olha aí. Morfologia. Só para você entender quem é quem no mundo do Araquém, a morfologia é esse conjunto de classes de palavras. Classes morfológicas. É isso aí. Então, quais são as classes morfológicas? São elas o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o advérbio, o pronome, a interjeição, a conjunção, a preposição e o verbo. Entendeu? Esses aí são os elementos que nós chamamos de classes de palavras. Bom, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos começar a estudar o grupo nominal. O que é o grupo nominal, fofura? Grupo nominal é o grupo de palavras que são baseadas no substantivo. É isso aí. Então, quais são as palavrinhas do grupo nominal que nós vamos estudar? E é assim, não é aquela morfologia da tia Romilda, não. Aquela tia Romilda ali é só pra gente introduzir. Aqui o bicho pega, filho e chora, mamãe ver. Então, vamos lá, ó. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome são os elementos que nós chamamos de grupo nominal, beleza? E o grupo nominal, ele é formado, olha que bonitinho, lembrando lá, o grupo nominal tem como base principal, fofura, olha lá que bonitinho, o grupo nominal tem como base principal o substantivo. E como nós já ouvimos falar um pouco dessa história, olha lá, o substantivo, o artigo, o pronome, numeral. Esses caras aí, como nós já falamos aqui em aula, nós já citamos, embora não tenhamos ainda aprofundado, nós já falamos sobre eles. Então esses caras aí são marcadores linguísticos, beleza? Então nós chamamos aí o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome de satélites semântico-textuais do substantivo, porque o substantivo é o cara mais importante da história. E você vai entender já já por quê, beleza? Então, marcadores linguísticos são os norteadores de sentido. E sintaticamente, fofinhos, eles recebem um nome genérico, né? Na sintaxe, adjetivo, artigo, numeral e pronome são chamados de adjuntos adnominais, tio. Olha lá, guardem. O que é um adjunto adnominal? Ó, sabe o guru? É um adjetivo, é um artigo, é um numeral. Então, o artigo é um adjunto adnominal, o numeral é um adjunto adnominal, o adjetivo é um adjunto adnominal e o pronome também é um adjunto adnominal. Então, já guarda aí, embora não estejamos na sintaxe ainda, já pode guardar. Beleza, fofinho? Então, vamos lá, não para não. Vamos entender aí, antes de mexer na verossimilhança ali atrás,
porque eu sou burrão, coloquei o slide fora de sequência. Caveira, olha lá, slide fora de sequência. O cérebro não está funcionando adequadamente. Mas não tem problema, essa imagem aí você já viu, né? A história, nossa, mas essa imagem já vi umas 10 vezes e vai continuar vendo, porque esta imagem é uma imagem do nascimento da metafísica do Platão. Então, olha lá, o que é o substantivo, fofinho? O substantivo é a palavrinha que dá nome para as coisas. Tá vendo essa cadeira aí? Então, toda vez que eu nomeio alguma coisa, eu faço esta coisa existir. Então quando eu digo cadeira, você cria na sua cabeça aí a imagem. Ou seja, você nomeia o elemento. Então, quando você faz isso, você automaticamente dá existência para o elemento. E esse elemento, obviamente, a gente chama de substantivo. Então, quando eu digo cadeira, quando eu digo mesa, quando eu digo porta, tudo isso vai ser configurado na sua cabeça aí. Você vai imaginar, a imagem vai aparecer e aí você nomeou. Os elementos que não têm nome, ou seja, que são desconhecidos para você, simplesmente não vão aparecer ali na sua cabeça. Então, se eu disser para você assim, ó, azêmola, apareceu aí na sua cabeça o que é uma azêmola? Não, né? Então vai lá de novo, azêmola, apareceu para você o que é uma azêmola? Não, né, fofinho? Significa, portanto, que a azêmola simplesmente não existe. Mas se eu disser para você, azêmola é uma mula, olha que bonitinho, azêmola é uma mula, quer ver? Eu vou dizer azêmola, vai aparecer a cabeça, vai aparecer uma mula na sua cabeça, né? Olha. Azêmola, olha que maravilha, apareceu na sua cabeça a imagem de uma mula. Então isso é o substantivo, beleza? É a palavra que dá nome para tudo que você pode imaginar, para tudo que você pode concretizar na sua cabeça. Então bora lá. O substantivo, portanto, ele é o criador do cenário, né? Ele cria a imagem inicial. E claro, saindo da tela para você lembrar, a imagem inicial, ela obviamente vai estar em dois estágios. A imagem inicial a gente chama de elemento metafísico, como nós já vimos aqui, cadeira é cadeira mesmo, não muda não. Mas quando você coloca isso em contexto, fofinho, o que acontece? Quando você põe isso em contexto, automaticamente assume o valor significado, aí positivo, negativo ou neutro, como nós já falamos. Então, o substantivo, ele é a palavra que dá nome para as coisas. Mas é claro, né, Lininho, que o substantivo não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa de alguns elementos. Daí nós falamos do grupo nominal, que são esses caras aí que ficam ao lado do substantivo, beleza? Agora, mais importante do que tudo isso aqui é o que esses caras fazem, na verdade. O grupo nominal, ele é responsável pela criação do cenário, né? Esse cenário a gente vai chamar, o nome dele é bonito, sim, cenário imagético. Olha que bonitinho. É o cenário, é a imagem que você cria na cabeça sobre alguma coisa. Então, quando eu digo bandido, aparece na sua cabeça aí um cara aí, tipo um bandido. Ou você tem uma sensação em relação ao bandido. Quando eu digo, por exemplo, Fiuk, vai aparecer na sua imagem o Fiuk aí. Alguns vão perceber o Fiuk chorando, outros vão falar, nossa, que homão da porra, né? Aí vai depender da maneira como você converte o sentido. Agora, os substantivos, Giovana, é bem isso mesmo. Eu olho o Fiuk hoje e falo, nossa, que homão da porra. No começo do Big Brother eu falo, nossa, meu, o cara chorando, velho. Hoje eu entendo que o menino tem pedigree, ele tem linhagem, né? Dá para entender, ele é um menino estratégico, né? Um moço estratégico. Mas ele tem que estar maquiado, porque sem maquiagem ele fica feio para danar. Então vamos lá, ó. Seguinte, tem que estar com rímel, olha lá. Então o seguinte, Chuchu, o substantivo, ele é, na verdade, esse elemento de nomeação, mas ele precisa de expansão. E ele cria o cenário. E o cenário, Chuchu, está aqui embaixo, ó. O cenário é contextual, né? Então, olha, quando eu digo cadeira, como eu já expliquei para vocês, quando eu digo cadeira de rodas, você lembra aí na sua cabeça o que é uma cadeira de rodas. Mas se eu disser cadeira de rodas para um cara que sofreu um acidente e ficou paraplégico para o resto da vida, cadeira de rodas para ele vai gerar uma sensação imagética negativa, né? Então ele vai considerar o contexto, o significado contextual. Beleza, Chuchu? Beleza? Então pensa aí, Nininho. Olha que maravilha! Fofíssimo, fofíssimo. Beleza, fofura? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Olha lá o que eu quis dizer para vocês que estava fora de sequência. E aí, Márcio? Então o grupo nominal ele é responsável pelo quê? Ele é responsável por uma coisa chamada verossimilhança.
nome estranho, Chuchu, você pode colocar de nome no seu peixinho beta, porque você não vai precisar ficar falando o tempo todo, já que o peixinho não interage, né? Aquele bichinho sem graça, mas tudo bem. Mas por que você tem um beta? Por que você teria um peixe beta? Só para você conseguir sentar nas festas e falar sobre pets, né? Porque todo mundo tem um pet. Então você que não gosta de cachorro, não gosta de gato, não gosta de pelo, né? Você pode ter um peixe beta, então você não fica fora dos assuntos. Né? Maravilha, olha lá. Então, verossimilhança, olha que bonitinho. Verossimilhança, fofura, é nada mais, nada menos do que a lógica criada em cada universo contextual. E essa lógica tem que ser mantida. E quem estabiliza essa lógica é justamente o substantivo. Então, para você entender o que é verossimilhança, vero é verdade, semelhança é semelhança. Então, todo contexto tem uma lógica, ok? Você não pode considerar que todos os contextos diferentes do planeta tenham lógicas iguais. Não tem, né, fofura? A gente não está em Pokémon, que não é o mundo dos sonhos, o perfeito mundo de Gumball. Não, né? Aqui não é tipo Ladybug, né? Vamos lá, o negócio aqui é mais sério. Então você imagina, por exemplo, a lógica do Oriente Médio em algumas regiões, né? Você não pode comer carne de vaca. Aqui você fica piradão no rodízio. Então são coisas totalmente diferentes porque são contextos diferentes. Então a verossimilhança ela é o quê? Ela é um norteador contextual, de lógica. Então uma vez criada a lógica do contexto, ela tem que ser mantida. Isso significa o quê, Márcio? Cada contexto tem sua lógica, por mais maluca que possa ser. Vou dar um exemplo aqui. Superman, né? O filme Superman, lá, o personagem Superman, aquele cara que usa cueca por cima da roupa, que até agora eu não entendi por quê. Mas tudo bem. Vamos lá. Esse cara, ele tem uma lógica, né? Qual é a lógica dele? Ele é indestrutível, à prova de balas, voa, né? E ninguém consegue relacioná-lo com óculos e sem óculos, né? Ele tira o óculos assim, mas fica diferente. Quer ver eu, ó, tô com óculos, sou o Clark Kent, ó. Tô sem óculos, né? Você não me percebe, você não me reconheceu, né? Então, é mais ou menos o que acontece com o Superman. Mas isso aí, isso é a verossimilhança. O que é quebra da verossimilhança? O que é inverossímil? Inverossímil é você quebrar essa lógica. Então a gente sabe que ele voa, a gente sabe que esse cara é indestrutível, mas ele tem algumas fraquezas. Por exemplo, ele é um cara que não dá conta de se meter com kryptonita. Então se enfiar a kryptonita na mão dele, ele vai pifar. Então ele não pode comprar um anel de kryptonita e dar para Lois Lane. Por quê? Primeiro, kryptonita mata o Superman. E segundo, nenhum herói romântico pode concretizar o seu amor. Portanto, ele não vai ficar com a Lois Lane. Não adianta, não vai. Se ele ficar, dá merda. Entendeu? É a mesma coisa do Homem-Aranha, que não vai ficar com a Mary Jane. Então, é verossímil o herói não ficar com sua amada? É, porque se ele tentar ficar, ela morre. Né? Porque os inimigos vão atrás dele. Aliás, vão atrás do amor do herói. Que é o que acontece no Batman, sacou? Então, assim, isso é verossimilhança. Verossimilhança é a lógica que você cria no contexto. Ah, mas ela não é lógica, tá? Você está considerando o contexto externo, cada texto tem a sua. Tudo bem?